E vamos para mais notícia no nosso Brasil que não para, né? Tá bem conturbado. A gente tá rumo à ditadura, né? Lancei um vídeo anterior que eu comento muitas coisas que eu acho que pode ser interessante, né? Para quem quer se informar um pouco mais. Recomendo que você assista caso não tenha assistido. Então já deixe seu like, quem não é inscrito inscreva-se, ative o sininho. Caso você esteja assistindo pela TV, não se esqueça de pegar seu telefone e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, tá? Vamos então aqui para a primeira notícia. Denúncia aponta que Moraes teria violado o LGPD em apuração sobre o 8 de janeiro, né? Relatório do Civilization Works cita irregular de dados biométricos de redes sociais por equipe ligada ao TSE para investigar manifestantes fora de canais legais. Cada vez mais o Alexandre de Moraes se prejudica, né? Tá ficando cada vez pior essa história aí, tá ficando muito embaraçada e tá ficando feio, né? Tá ficando feio já não é uma coisa assim, olha só, o cara é o ditador, é o mandante, vamos Xandão, né? A esquerda, vamos Xandão. Já tá ficando feio já essa história aí, porque a gente tá vendo outros países já vendo isso, né? Tá uma situação muito complicada. Bom, aqui o ministro Alexandre do Supremo, né, Alexandre de Moraes, teria violado a LGP, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ao investigar envolvidos do atos do crime 8 de janeiro de 2023, que aponta uma denúncia publicada pela Civilization Works, que é uma organização americana que defende os ideais liberais. A Civilization Works é uma organização de pesquisa e causas públicas com posicionamento em defesa de civilização liberal democrática e critica o que considera autoritarismo progressista. Ou seja, é uma organização que vê se os países estão sendo realmente democráticos e estão se posicionando como uma democracia, né? E no caso eles já estão vendo que aqui o Brasil a coisa já não está andando na linha certa. A publicação exibe troca de mensagens que seria o do ex-assessor de Moraes, do TSE, o Eduardo Tagliaferro, que eu já comentei também no vídeo anterior, né? Eu falei um pouco do Tagliaferro, que ele entregou, né, algumas evidências, algumas provas a uma emissora internacional. Então a gente vai ter que esperar a apuração deles lá para ver se eles vão liberar isso. E se liberar, muita bomba pode vir ainda nesta semana. E vamos seguindo aqui com outros juízes auxiliares do ministro e entre eles chefes do gabinete do STF e entre outros. Então tem muitos envolvidos aí nessa denúncia, né, do Eduardo Tagliaferro. Então a situação está cada vez piorando aqui para o nosso... Podemos chamar ele já de ditador ou de juiz do Supremo? Não sei nem se a gente pode expor a nossa opinião, né, sobre isso, mas enfim. Tá cada vez pior aí, tá cada vez mais feio. Não só para nós brasileiros, mas para o mundo todo, né? A coisa já tá extrapolando. Vamos lá para a próxima notícia, né? A oposição critica excessos em decisão e pressiona por impeachment de Moraes. Parlamentares cobram em reação do Senado e avanço do processo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que decretou a prisão domiciliar a Jair Bolsonaro. De novo ele aqui, né? A estrela do momento, né? Ele tá tão famoso, né, cara, que ele poderia fazer uma banda de rock, né? Virar um rockstar, né, cara? Parlamentares de oposição afirmam haver uma escalada autoritária no país após a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Sobre a decisão da prisão domiciliar do ex-presidente, o grupo pressiona pelo avanço de um processo de impeachment no Senado contra Moraes. Bom, essa questão do Senado eu também comentei no vídeo anterior, tá? Eu dei mais detalhes sobre isso e eu posso aqui abrir. Atualmente nós temos aqui 33 senadores a favor, 29 indefinidos e 19 contra para dar o impeachment no Bolsonaro. Lembrando que todos esses senadores são parasitas, né? Eles têm lá as mamatas deles, têm os salários ótimos, né? Os salários absurdos. E aqui tá a lista, né? Essa parte aqui é quem já tá a favor, né? Aqui embaixo já começa o pessoal que tá adorando, né? Essa perseguição, tá adorando essa ditadura que tá tendo no país, né? Vocês podem ver a bandeira de cada partido aqui, você já percebe que é aquela galerinha lá que... Eu ia falar um negócio, mas vou deixar quieto. Tá aqui esses nomes, né? E aqui tá os indefinidos, né? Que são o pessoal que tá no deixa disso, sei não, que tá com medo, né, de se posicionar e quem sabe, né? Eles têm medo talvez o Supremo venha com tudo pra cima deles, né? Eles têm medo de perder a mamata deles. Não se esqueça desses nomes aqui, vocês têm que ficar ligado nesses nomes aqui, todos esses nomes aqui, tá? Eles que serão, né, os responsáveis se o Alexandre de Moraes cai ou não. Vice-secretário dos Estados Unidos critica domiciliar de Bolsonaro, ditadura judicial, ou seja, a gente já está sendo considerado, vou botar na outra câmera, a gente já está sendo considerado uma ditadura judicial, a gente não é mais uma democracia plena para os Estados Unidos e para outros países que apoiam. Então isso tá ficando cada vez mais feio, né? Tá uma porra, essa é real, né? Tem recebido comentários aí, tá engraçados nos vídeos, que o pessoal tá falando, esse país tá uma porra, sempre esteve uma porra, né? Só que agora tá cada vez pior, né, cara? E quem vai se ferrar no final da história
É o povo, tá? Por enquanto aí tá dando esse movimento político, né? Essa guerra de torcida, mas quem vai se ferrar no fim é o povo. Então temos aqui o Christopher Landau afirmou que o ex-presidente foi preso por criticar o Alexandre de Moraes, né? Que na visão democrática de um país realmente com a democracia plena, toda democracia tem suas falhas, né? Não tô dizendo que os Estados Unidos não tenha falhas, mas a democracia deles é muito mais válida, é muito mais democracia que a nossa democracia, principalmente a democracia atual do Brasil. Eu traduzi aqui a mensagem, né, do Christopher Landau, né? Até traduziu aqui, porque eu botei para traduzir direto pelo Chrome aqui. Um dos desafios de ser um funcionário público é que suas ações estão sujeitas a críticas. Ou seja, o Alexandre de Moraes, ele é um funcionário público, ele está sendo pago publicamente, é isso que ele quer dizer. Ele vem com um gramado e você tem que esperar por isso. Aparentemente ninguém contou isso ao juiz Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ontem, né, o ex-presidente em prisão, né, domiciliar e privou o acesso a um celular. Seu suposto crime, como pergunta, aparentemente criticando o juiz Moraes, que o juiz agora convenientemente caracteriza como uma obstrução da justiça. Na verdade, ele tira do cu dele, né, cara, as coisas que ele vai incriminar alguém, né, cara? É assim que funciona. É foda, né? Os impulsos orwellianos descontrolados do juiz estão arrastando a corte do seu país para o território desconhecido de uma ditadura judicial. Olha só como a gente está sendo visto, né? Pela comunidade internacional, né? O Brasil está numa posição muito ruim, né? A gente já está do lado errado da história, a gente já está do lado do BRICS, né? O lado do Irã, né? O lado da Rússia lá que tá matando lá as pessoas que invadiam um país soberano. Do lado no caso, do lado de um presidente que controla um regime de um país que está tentando rivalizar com o dólar, sendo que a sua moeda é super desvalorizada, a economia tá um desastre. E, pô, nem vou falar mais, né? Tem muita coisa que eu poderia falar mais, mas é isso aí. Aí temos mais aqui, a STF manda isolar a esplanada dos ministérios após a prisão do Bolsonaro, né? Claro, eles estão com medo que o pessoal vai lá manifestar, né? Enquanto eles estão lá trabalhando, né? Mexendo suas canetas, com seus carrões, né? Com a sua mamata, com seus funcionários, né? Eles isolaram, mandaram a polícia ficar lá no controle e ninguém vai poder chegar perto, senão é pau neles e cadeia neles, hein? Cadeia nesses puta aí, porque o cara que rouba bilhões lá pro governo, né? Esse aí tá de boa, esse aí não precisa, mas a galera que for lá manifestar lá tranquilamente pode meter porrada e botar na cadeia. É assim que funciona numa ditadura. Vamos lá então para a próxima. A prisão de Bolsonaro coloca mais pressão, né? Eu ia falar prisão. Mais pressão na negociação do tarifaço, olha só quem diria, né? Parece que agora, né? Que agora tá surgindo essas coisas aí, tá ficando feio, como eu falei, pro Brasil e para todo o regime aqui do Brasil. Agora tá metendo mais pressão pro governo renegociar o tarifaço, porque senão o próprio Estados Unidos pode impor algumas sanções nessa questão democrática que tá rolando dentro do país, né? Porque na carta ele citou o Bolsonaro e o que o Alexandre de Moraes tem feito é desafiar também o que o presidente Trump tem falado, né? E o Lula, né, bravateando, só tem ajudado, né? O Lula, na verdade, é um fantoche, ele é só um palhaço ali, um bêbado no meio da galera ali. Quem manda são esses caras aí. Então tem aqui, nos últimos dias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente Geraldo Alckmin vinham trabalhando com o objetivo de descolar ao máximo a negociação comercial com Trump do jogo político protagonizado pelo ex-presidente. Na verdade, né, eles mandaram lá o Alckmin para falar com o Louro José, o Alckmin não conseguiu telefonar com os Estados Unidos, o Lula bravateou, né, ao invés de resolver. Eu sempre vou falar isso aqui, vocês podem até ficar irritado com isso, o pessoal que me acompanha em todos os vídeos, mas eu vou meter nessa tecla porque ele realmente não fez. Ao invés dele defender o país dele, defender os interesses do país, ele foi bravatear para tentar ganhar popularidade, agora tá recebendo o inverso, agora as coisas estão acontecendo, as pessoas estão vendo o que tá acontecendo e agora ele tá tendo que correr atrás. E outra coisa que entrou em questão no comércio agora entre Brasil e Estados Unidos são as terras raras, tá? Agora eles vão ter que ceder um pouco de terras raras aí para os Estados Unidos para aliviar o tarifaço, porque eles perderam o time e fora as outras coisas que tá acontecendo no dia a dia aqui. Então, de qualquer maneira, a gente vai sair perdendo nessa relação do tarifaço. E o governo, né, vai apresentar aqui uma resposta tarifaço em dia 18 de agosto. O Mauro Vieira que anunciou a data durante seu discurso, né? No Conselhão, agora eles estão fazendo o Conselhão lá, os companheiros. Estão fazendo o Conselhão. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou no Itamaraty, divulgará no dia 18 de agosto a resposta às tarifas de 50% aplicadas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. O ministro reforçou o papel do governo e na redução dos itens taxados pelo país norte-americano. Ou seja, eles já têm outro papo agora. Agora a gente vai tentar negociar para reduzir. Por que eles não foram com esse papo logo quando receberam a carta? Foram bravatear, bater no peito, né? Eles esperaram as coisas ficar uma merda para agora tentar correr atrás, sendo que agora
num tabuleiro, agora a gente tá na pior fase, entendeu? Agora a gente vai ter que se humilhar mais, tipo, vai ter que dar mais coisas para poder ter uma negociação mais positiva para o nosso lado, né? Negociações pragmáticas são a solução mais promissora do empresariado para trabalhadores e consumidores do Brasil, ele afirmou aí. Esse conselhão, se eu não me engano, ele tá ao vivo ainda. Ó, olha quem tá falando aí. Tá falando dele mesmo, o cara que fala pro Louro José e tá falando aí. Então o pessoal aí eles estão apavorados, né? Estão desesperados, essa é a verdade. E agora estão tentando correr atrás do prejuízo que eles mesmos causaram, né? Mas é isso então, né? Ficando aí com mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E vamos ver o que vai acontecer, né? Se tiver mais coisas aí no decorrer do dia, eu posto outro vídeo. Mas que merda, né? Não tem uma notícia boa, cara. Uma coisa boa pra gente poder ficar feliz, né? Pelo menos semana passada a gente teve a notícia da Magnitsky, né? Ontem tivemos a notícia da Daniela Lima e de outros jornalistas, né, que foram demitidos, que é muito bom também. Mas, no contrapeso, é só notícia ruim, cara. Tá cada vez pior morar no Brasil, cara. E não se esqueça, tem que cobrar dos senadores, tá? São eles que vão decidir o futuro do país, né? Mais do que nunca agora, são eles que vão decidir o futuro da nação aqui, o Brasil. Mas é isso, deixe seu like aí, não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, um grande abraço pra vocês e até nosso próximo vídeo.